Aprenda a explorar todos os tipos de venda, a precificar, colocar margem. A partir de agora, no nosso Mente Empreendedora. É momento de transformar nossas palavras em ações e nos tornarmos tudo aquilo que nós dissemos que seríamos. Canal Mente Empreendedora. Olá pessoal, estamos de volta no nosso canal Mente Empreendedora com Jairo Almeida, nosso amigo Ednelson Lima. Tudo bem pessoal? Estamos falando a linguagem daqueles que realmente estão atrás de uma solução e que estão no zero, como eu estava há 5 anos atrás. Zero para mim era vantagem, tá? Era menos zero. Não vendemos teoria, fique sabendo o seguinte, apesar do nosso embasamento teórico, porque temos que ter a teoria, valorizamos a teoria, tá? Mas o que importa realmente é a prática, é o campo de batalha que faz a diferença. É isso que nós estamos trocando ideias, nossa intenção aqui não é ensinar você, trocar ideias, trocar experiência. Foi tudo aquilo que nós fizemos e sabemos que aconteceu em nossa vida. E tenho certeza, com essas informações, com outras informações que você certamente vai buscar, eu tenho certeza que você vai melhorar muito, usando o seu talento, usando o seu conhecimento, usando tudo aquilo que você já sabe, você vai aprimorar e vai crescer ainda mais. Você está gostando desses vídeos? Vai lá, dê seu like, compartilha, tá? Leva a nossa mensagem para o maior número de pessoas possível, tá? Dê o seu depoimento, conte também a sua história. Todos nós temos uma história de superação, não é isso? E como eu já falei antes, o meu propósito lá atrás, quando eu estava na situação muito complicada mesmo, eu sempre falei que um dia eu queria ser testemunho. Meu propósito era mostrar para as pessoas que tudo Deus é capaz em fazer na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus vai te fortalecer. Ele não vai fazer por você. O caminho é você que vai traçar. Só que você tem um Deus maravilhoso que está com você o tempo todo. Nos meus piores momentos, meus momentos assim, que realmente a coisa pega, é muita humilhação, é muito problema, você se vê sem ninguém. Eu tive 3 dos meus filhos que estavam mais diretamente comigo, que os outros 2 têm a vida deles, né? Tem família, tem essa coisa toda. Então os 3 que moram comigo e participaram mais ativamente do que estava acontecendo, todo aquele processo. E Deus também vai colocando pessoas em sua vida. Ele vai, de acordo com o que você vai fazendo, você não tem que se preocupar como que vai acontecer. O como vai acontecer, pode deixar que Deus providencia. Você tem que começar a fazer. Toda grande escada, você tem que dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Ninguém sobe degrau, ninguém sobe uma escada pelo último degrau, pelo meio. O primeiro, o segundo, o terceiro. E o que mais as pessoas elas mais fraquejam, elas mais fracassam, na verdade, é a falta de paciência. E nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, sobre persistência. Tá? Então você tem que saber que toda grande jornada teve o primeiro passo, toda escadaria ela teve o primeiro degrau e você vai um de cada vez. Eu sei como funciona. A pessoa quando está na situação difícil, ele quer a solução rápida. Não existe essa solução rápida. Eu já pesquisei, já tinha pesquisado em tudo, eu olhei tudo que você imaginar. Eu tentei muita coisa pela internet, tudo, tá? Eu fiz uma lista, como eu já falei, mas a coisa não funciona assim. Então você tem que ter paciência, você tem que ter disciplina, você tem que gostar da disciplina, começar a fazer de maneira correta, tá? E a coisa vai fluir. Deus vai colocar coisa em sua vida. Você vai ter que, segurar sua onda. Realmente não é fácil. Você vai ter que segurar sua onda. Mas tenha certeza de uma coisa, a vitória vem. Como nós já falamos também, para você que quer um resultado imediato, procure prestação de serviço. O que você está disposto a fazer? Como já falamos. O que você é capaz de fazer para levar o sustento à sua casa, para honrar os seus compromissos? Faz uma lista lá, vá atrás. Tenho certeza que tem muita gente precisando do seu serviço. Tem muita gente precisando. Agora, se você é daqueles que tem vergonha, aí o negócio complica um pouquinho, tá? Eu tenho vergonha de gente bater na minha porta para cobrar. Eu tenho vergonha de meu filho me pedir uma coisa e não ter dinheiro. Eu tenho vergonha de eu não ser capaz de honrar com meus compromissos.
de trabalho, eu não tenho vergonha, tá? Então a gente tem que procurar saídas. Tem gente assim, que para cada solução são 50 problemas. E você tem que inverter isso aí. Tá? Você busque sempre, apareceu 10 problemas, vão aparecer 1000 soluções. É só você começar a pensar na solução, esquece o problema. Então você primeiramente você pode pensar em prestação de serviço. E se você gosta de vendas, eu vou te falar uma coisa aqui agora que aconteceu realmente comigo, tá? Então eu já dei o meu depoimento, falei como foi que aconteceu, algumas coisas, né, de maneira resumida. Então você pega, eu comecei com R$400, comecei a vender, comecei a duplicar, 400 virou 800 e assim foi. Eu fui nas pessoas que eu sabia que poderia comprar à vista na minha mão, porque não tinha como eu naquele momento, né, 100% de aperto, eu vender no crediário. Na minha região tinha muito isso, de vender no crediário. Então eu precisava vender à vista. Então eu fui nos potenciais, que poderia pagar à vista. A partir daí eu comecei a fazer um pequeno capital, pequeno mesmo, tá? E comecei a fazer as coisas. Só que quando você começa a fazer de maneira correta, as coisas começam a aparecer também. Confia em mim. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Então as coisas também começam a acontecer. Deus começa a usar as pessoas para colocar na sua vida. E as coisas começam a aparecer, tá? Então e tem vários tipos de vendas. Eu comecei com crediário, a venda de porta em porta, né? Eu já falei no vídeo anterior, peguei dinheiro, né? O capital de alguém, fui lá, comprei, vim em São Paulo, fui no Brás. Hoje pela internet você encontra muitos fornecedores, diversos fornecedores, tá? Perto da sua região e tudo. No meu caso, eu vim em São Paulo, eu já tinha começado já minhas vendas, eu consegui um atacadista na minha cidade e comecei a vender, peguei tudo que eu tinha, comecei a vender. Depois eu vi a necessidade, eu estava com um problema a partir dali, que eu estava começando com um cliente e faltava capital. Então eu comecei a trabalhar o quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tinha crédito ainda, tá? Então eu comecei a buscar parceiros. Olha, você tem um dinheiro e eu posso ir buscar mercadoria, tá? Vamos vender, eu vendo, pode deixar que eu vendo e o lucro a gente divide, tá? E foi isso que eu fiz. A partir daí as coisas começaram a acontecer, tá? Então eu fui para o interior, né? Só vendia por indicação, só para aquelas pessoas que eu sabia, né? Que eu pegava logo, vem cá, qual é a pessoa que paga, que não paga aqui? Falava logo que, ó, para aquela pessoa não vende não. Eu vendia para quem pagava, mesmo com prazo ali. Graças a Deus, na venda crediária eu tive perda assim mínima mesmo, acho que não chega a 1%. Né? Por quê? Porque eu vendia através de indicação. Você não pode vender por vender. Você tem que vender na certeza que você vai receber. Então, graças a Deus, Deus me ajudou muito em relação às vendas. Eu entrei na venda online por acaso. Totalmente por acaso. Totalmente. Eu conversando com uma pessoa amiga minha, ele me falou sobre um marketplace, tá? Ele foi olhar assim, rapaz, eu vou vender isso. O bom de você estar no fundo do poço, você tenta tudo. Você sai atirando para tudo quanto é lado, entendeu? Eu vou vender esse negocinho também. Aí peguei, fiz um link, botei lá e tal, vendeu. E eu não tinha mercadoria e nem tinha o dinheiro para comprar mercadoria. Eu peguei a mercadoria emprestada e entreguei. A partir daí eu comecei, né, comprar uma coisinha aqui, outra ali, fui comprando, dentro do meu ramo, eu comecei a comprar, foi indo. Aí eu fiquei com um problema, que eu tinha a venda, um bom problema, eu tinha a venda no crediário, né, que eu recebia a prazo, eu tinha que vender para receber com 30 e 60 dias, e tinha a venda no marketplace, né, na venda através dessas plataformas, que era à vista, praticamente à vista. Né? Não era à vista, mas era praticamente à vista. Você, na época, com 8 dias recebia, tá? Então era muito bom. Mas era no crediário que me dava mais, que eu tinha maior volume de vendas. Eu fui trabalhando, que demanda tempo. Não podia sair de um para entrar no outro. Demanda tempo. A venda online, ela demora. Ela não acontece da noite para o dia. Você tem que ter paciência. Por isso que eu vendia online e vendia também de forma no crediário, de porta em porta.
A partir daí, eu comecei a entrar também nas redes sociais. A coisa começou a melhorar. Comecei a buscar parceiros, os parceiros vendendo. Aí eu virei atacadista. Eu comecei, eu não quis praticamente fabricar, mas eu pegava o produto já bruto, já bem, né, melhorado, e eu só fazia a fase de acabamento. Então era a fase mais simples. Com isso aí, minhas vendas, lógico, não foi do dia para a noite, esquece isso de rapidez, tá? Eu virei atacadista e varejista do produto que eu vendo, tá? Então tudo que você busca é excelência, você vai melhorar. É só você falar, você tem que ser bom naquilo que você faz. E outra coisa, você tem que aprender a precificar. Tem muita gente na intenção de vender muito e vende barato. Esse que é o pulo do gato, é você aprender a vender, tá? Você tem que aprender a precificar, você tem que aprender a botar seu preço, tá? Então você tem que tirar o seu custo, olha a planilha, você tem que botar seu custo, pega na planilha qual o seu custo de toda a sua mercadoria, que a mercadoria ela tem um custo para você, não é só o custo que você compra, tem vários custos ali, né? Então você pega a planilha, coloca os custos mesmo que você tem naquele produto, até da sua mão, para chegar na sua mão, para chegar na mão do cliente, qual o custo que ele tem que ser incorporado, qual é a margem de lucro que você quer colocar, realmente lucro, você tirou o preço dele, qual é o seu lucro, coloca lá, e você tem que colocar também uma margem que dá para você negociar com o seu cliente, que o cliente muitas vezes, ele não é questão de comprar barato, eu não vendo preço, eu vendo satisfação do meu cliente, eu resolvo o problema do meu cliente. Quem é focado em preço, não vou dizer que não vai dar, quem sou eu para falar que não vai dar, mas não é o meu foco. Meu foco maior é a satisfação do meu cliente, é vender um produto de qualidade que o meu cliente compre e tem prazer de pagar por aquilo ali, por causa do atendimento, por causa da qualidade, muitos fatores em volta disso. Então, eu pessoalmente, eu não vendo preço. E você tem que ser um bom negociador. Como que você vai negociar com o seu cliente se você não colocou uma margem de lucro? Então, se você não sabe qual o preço de custo, né? Se você não sabe quanto que você tem que ganhar naquele produto, porque você lembra do seu ponto de equilíbrio, quanto você tem que fazer para você bancar os seus custos? No outro vídeo falamos sobre isso. Quanto que você tem que, né, ganhar naquele mês para você bancar os seus custos? Então, você tem que colocar uma margem, uma sobra, né, para você negociar desconto. A venda de cartão, o prazo no cartão tem que ser incorporado ao produto, tudo isso aí. Tá? E tem os ganhos indiretos também, que você acaba fazendo parcerias com cartão de crédito, você faz parcerias com transportadoras, isso que você coloca o preço real e você acaba ganhando também um dinheiro fora do seu produto também. Então isso é muito importante para você que está começando a empreender, saber precificar. Não venda preço. Nós vamos falar mais lá na frente sobre, nós vamos ter um vídeo sobre satisfação do cliente. Esse vídeo sobre satisfação do cliente vai ser um vídeo a gente vai procurar fazer o melhor com todo o nosso trabalho, para que você possa entender que o cliente não compra produto, cliente não compra preço, ele compra uma satisfação, ele quer estar alegre naquilo, ele quer que vai acontecer problema sim, e você tem que resolver todos os problemas do cliente. O cliente quando compra um computador, ele não quer saber do trabalho que deu para fazer aquele computador, isso que aconteceu, ele não quer desculpa, ele não quer nada disso, ele quer que funcione, beleza, ele comprou para aquela finalidade, ele quer aquela finalidade. Tá? Se der algum problema, você tem que resolver o problema do cliente. Quando você resolve o problema, você tem que fazer o seu cliente virar o seu fã. A partir daí, você comanda a situação. Quem vende preço, aí complica, né? Eu aprendi que tem gente que vende e continua pobre. Por quê? Porque ele vende barato demais. E muitas vezes tem gente que está vendendo e perdendo dinheiro. Ele não está ganhando dinheiro. E por que ele não sabe disso? Ele não tem a planilha. Ele não sabe qual o custo daquele produto. E vai lá, vende para resolver um problema dele ali. E continua assim, vai indo e não consegue mais vender de maneira que ele vai ganhar. Então é sobre isso que a gente tem que falar com vocês. É saber precificar, saber negociar com o cliente. O cliente quer negociação. Ele quer saber negociar.
A venda online, hoje nós temos várias plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, muitos, os marketplaces, todos esses aí. Então você tem um produto, acabou aquele negócio de você vender somente para o cliente da sua loja, você vai lá que você tem uma loja, vender só, abriu as portas ali e você vender só para o cliente que vai à procura de você. Você tem que ir à caça do cliente. Quando você vai à procura dele, ele está sob o seu domínio. Quando o cliente sai na rua para comprar, ele pode entrar em qualquer loja, tá? Então assim, mesmo se você tem já o seu negócio, tenha sempre esse negócio digital, a venda digital. Invista na venda digital, porque lá sua loja fica aberta 24 horas, 365 dias por ano, tá? 24 horas por dia, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Quando você está dormindo, você está vendendo, né? Eu saí na situação caótica, já vendi 80 mil reais no mês. Se você me perguntar quanto que eu vendi no primeiro mês, lá em 2019, em fevereiro de 2019, eu sei. Se comparação de um mês para o outro, eu tenho. Comparação de um ano para o outro, eu tenho. Comparação de tudo que você quiser. De 2019 para cá, eu tenho. Porque a gente tem que acompanhar esses números. Você tem que acompanhar se você está crescendo. Você tem que acompanhar o seu estoque. Você tem que acompanhar a sua mercadoria. Você tem que ter todas essas... Como que você vai tomar decisão se você não tem números, se você não tem dados? Você vai errar menos, não quer dizer que você também não vai errar. Não existe uma fórmula perfeita, mas você vai errar menos quando você pega os números, analisa os números, senta e analisa os números e toma as decisões baseadas em número. Ou então você senta, analisa, deixa quieto ali, sai, toma um café, dá uma volta, dá uma olhada de novo. Aí você sabe o que você vai fazer, se é hora de comprar, se não é hora de comprar, se é hora de investir, se não é hora de investir. Então tudo isso aí é importante. E você toma essas decisões com seu relatório em suas mãos, com sua planilha em suas mãos. Então a venda online ela é ótima para você que tem loja, para você que vende de porta em porta, como eu vendi, comecei a vender de porta em porta, para você que quer empreender, para você que quer vender mais, para você que olha, que suas vendas, o seu ganho tem que aumentar, seu custo, você está tentando diminuir seu custo, é onde você vai comprar mercadoria, é a boa dívida, você vai arranjar um dinheiro, pode ser banco, financiamento, mas você está pegando aquele dinheiro para investir. Você vai planejar comprar seu carro, você vai planejar comprar sua casa do jeito que você achar melhor, mas primeiro você tem que se preocupar em fazer o seu dinheiro crescer. Lembra? Somar e multiplicar. Depois você faz um plano de ação para você ver o que você quer comprar. Mas agora é hora de você ganhar dinheiro, aumentar a sua renda e sair de uma situação que você entrou e que, pela sua inexperiência, a gente entra, não tem, né? Ninguém nasceu com a bola de cristal nas mãos, né? Feliz daquele que tem história para contar. E é desse jeito que a gente aprende as coisas assim. Então a gente já tem duas maneiras de aprender. A gente passando por aquilo e só que a gente quer aprender também. Tá? Você começa a aprender com outras pessoas, tem mentorias, tem mentores que já passaram pelo caminho que você ainda não passou e pagou o preço que você não está disposto a pagar, porque realmente ele é muito caro. Esse é o canal Mente Empreendedora, eu sou Jairo Almeida, Jairo e Ednelson. Nós estamos aqui e você pode dar o seu like aí, tá bom? Você pode colaborar com o nosso canal dando o seu like. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Esses vídeos têm que chegar ao maior número de pessoas possível. Tem muita gente com muito problema financeiro. Eu tenho certeza que nós não somos os únicos que passamos. Tem muitas pessoas que também estão passando e que a solução existe. Só que tem que ter um pouco de paciência. Você que não passou ainda, graças a Deus, você começa a fazer, você não vai passar. Tem certeza disso, porque você vai começar a entender melhor as coisas, como funciona. Como eu tenho amigos que a gente deu uma palestra justamente sobre isso aqui, e eles, Jairo, eles têm um comércio, eu não tenho nada disso, eu não tinha nada disso aqui. Depois de você falando isso aí, eu comecei a fazer, entendeu? Hoje eu estou vendo a minha realidade, entendeu? Então é o seguinte, então você tem que fazer isso, não tem opção. Você está empreendendo, você tem seu próprio negócio, você também que é funcionário,
tá? Então você tem que saber o quanto você tem que ganhar, botar seu dinheiro para render, você tira o valor que é para você investir. Tem muitas maneiras de você investir. Hoje o mercado digital ele é excelente para você investir, só não ganha dinheiro quem está dormindo, tá bom? E com o mercado digital você ganha dinheiro dormindo também. Valeu, gente, um abraço!